entradas e bandeiras. Até o fim do século XVI, a colonização portuguesa limitava-se a alguns pontos do litoral brasileiro. Os portugueses tinham um certo receio de adentrar o Brasil. Também naconda, índio que come gente, malária, tudo, o papão, tudo que você possa imaginar, né? Tiranossauro Rex, um monte de cobra assassina por aí, os caras tinham medo. Tem um historiador que ele fala muito sobre isso, que durante muito tempo os portugueses eles foram que nem caranguejos, só ficavam pela beira, só ficavam pelo litoral. Só que tinha os carinhas aí, gente, vida louca. Esses carinhas vida louca eram os bandeirantes, tá? Devido à suspensão da linha do Tratado de Tordesilhas, a colonização expandiu-se para o interior. Em que momento o Tratado de Tordesilhas perde a sua razão de ser? A partir do momento que ocorreu o quê? A União Ibérica. A União Ibérica foi o momento que Filipe II, rei da Espanha, também transformou-se, né, em rei do Brasil. Numa determinada aula eu explico isso para vocês aqui no canal, né? Rei do Brasil, rei de Portugal. Então, gente, expedições nesse período colonial, a partir do século XVI principalmente, elas vão conhecendo o sertão do Brasil, vão conhecendo o interior do Brasil. Existiam expedições que eram organizadas pelo governo e existiam expedições que eram organizadas por comerciantes, pela iniciativa privada, podemos assim dizer. As expedições oficiais eram chamadas de entradas. As expedições não oficiais eram chamadas de bandeiras. Essas não tinham limite de tempo e de geografia, viajavam por todo o território brasileiro e até mesmo espanhol. Esse movimento bandeirantista ele foi muito forte, principalmente em São Vicente, em São Paulo, uma das primeiras áreas de colonização aqui da nossa história, da história do Brasil. O que aparece em prova, gente, que essas entradas e bandeiras elas eram muito limitadas, então elas não contribuíram muito para o conhecimento e o desbravamento do interior brasileiro. Didaticamente, gente, nós dividimos esse movimento bandeirantista em três fases, em três momentos, que estão ocorrendo, gente, de forma paralela, tá, gente? Não pensa que aconteceu um, depois aconteceu outro, depois aconteceu o terceiro. Não, tá? Estão ocorrendo de forma conjunta no mesmo período histórico. O bandeirantismo de apreensão, o bandeirantismo de prospecção e o sertanismo de contrato. É isso que eu vou explicar para vocês aqui. O bandeirantismo de apreensão é aquele, gente, simplesmente, né, onde os bandeirantes eles iam buscar indígenas para serem escravizados. Então aí, gente, tinha escravidão, tinha violência, tinha tortura, tudo de ruim que você possa imaginar acontecia aqui nesse momento, tá bom? Fortaleceram-se durante o domínio holandês, daqui a pouco nós vamos ver isso. Esses conquistaram regiões fornecedoras de escravos. As capitanias que pertenciam aos portugueses ficaram sem escravos, e aí era necessário buscar em algum lugar, né? Então foram para o interior do Brasil. Eles eram capturados nas missões jesuíticas do sul, pois já serem aculturados. Então aqui você vai observar conflitos entre bandeirantes e religiosos. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O padre Antônio Vieira deixou registrando em carta de 1653 a crueldade da bandeira de Raposo Tavares. Então Raposo Tavares é um dos bandeirantes desse momento aqui, extremamente violento. Tanto as bandeiras como as missões promoveram interiorização da colônia. O que são missões, gente? São missões religiosas. Eles estão falando aqui, olha, dos jesuítas, dos franciscanos, dos mercedários e etc. Aqui, olha, aqui você vê uma obra em homenagem aos bandeirantes lá em São Paulo, né? Ela foi construída em 1953. Ela fica ali na frente do Ibirapuera, ok? Aqui você tem um mapa, né? Que mostra como os bandeirantes eram vida louca, desguiados, né?
Eles eram moleque bicho, meu. Olha aqui, teve um cara que ele... Raposo Tavares. Ele saiu de São Paulo e foi parar próximo de Cametá, no estado do Pará. Beleza? Você vê bandeirantes aqui no Mato Grosso, aqui para Goiás também, e logicamente fazendo serviço de mercenários no Nordeste. Nordeste, quase não sai. Bandeiras de contrato. Eram expedições organizadas por senhores de engenho e donatários que contratavam bandeirantes para sufocar revolta de índios e negros. Era um serviço de mercenários. Um grande exemplo foi Domingos Jorge Velho, responsável pela destruição de Quilombo dos Palmares. Correto? Então aqui uma homenagem a ele no interior de São Paulo. Quem era o bandeirantismo de contrato, o sertanismo de contrato? Ah, o filho de Deus ali tá me devendo dinheiro. Toma esse dinheiro aqui, Jorge Velho, e vai lá cobrar ele. Olha, o filho da mãe bem ali, bandeirante, ele meteu o chifre em mim, vai lá e mate ele. Então, gente, eram verdadeiras milícias esse sertanismo de contrato. Bandeirantismo de mineração, nós já falamos aqui, inclusive na aula de economia mineradora durante o período colonial. Eles foram responsáveis pela descoberta do ouro lá no final do século XVII, já que eles andavam pelo interior do Brasil, principalmente seguindo o leito dos rios. Foram eles que encontraram o ouro de aluvião, né? Ou também conhecido como ouro de fascação. Então aqui nós temos outros nomes, né? Antônio Rodrigues, Antônio Dias, Borba Gato. Teve até uma polêmica há uns anos atrás sobre o Borba Gato. Tem uma estátua, né, dele lá em São Paulo, a galera foi lá e botou fogo. Porque homenagear escravocrata hoje é inaceitável no século XXI. Né? Mas tem historiador que diz que também a estátua faz parte da história, né? E tem um significado